Meus irmãos, vamos abrir, por favor, a Escritura no Salmo de número 145. Salmo de número 145. O salmo é comprido e, ao contrário do que fiz hoje pela manhã na exposição do Salmo 146, onde me detive nos detalhes internos do Salmo 146, hoje eu quero falar um pouco mais de todo o contexto global do Salmo 145 e por isso eu vou ler com você alguns versículos. Versículo 1, leia comigo. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Vejamos agora o que é dito nos versos 11 a 13. Leiamos juntos. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E agora, o verso 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de estudar o Salmo 146. Nós vimos, e eu não vou pregar o mesmo sermão novamente, mas nós vimos ali que aquele era um salmo do período pós-exílico. Depois que o povo de Judá, os judeus, tiveram um período de 70 anos cativos na Babilônia, foram libertados por Deus através do Império Persa, vários retornaram, e durante aquele período em que já estavam de volta à sua terra, mas não viviam e nem experimentavam as glórias dos saudosos tempos de Salomão, de Davi, de Uzias, de Ezequias, é notório ver que nossos irmãos do passado estão confiando no Senhor, mesmo em tempos de escravidão e servidão. E eles estão cheios de esperança e olhando para Deus e crendo que Deus está no controle de um mundo cujas circunstâncias não parecem ser animadoras. Com os olhos da fé, eles estão crendo no governo soberano de Deus sobre tudo o que acontece, ainda que eles estejam debaixo da escravidão do Império Persa. Agora, se Deus nos permitir, nós vamos fazer um estudo do Salmo 145, que é um vizinho do Salmo 146, e isso é bastante importante. Nós temos visto que vários estudos recentes têm nos mostrado a importância da ordem dos salmos dentro do livro dos Salmos. Ou seja, nós queremos mostrar a você que este não é o salmo de número 145 por acaso, que ele não foi colocado nesta posição do livro dos Salmos de maneira aleatória. Não é assim. Se você pega o Inário Novo Cântico que nós usamos para cantar os nossos hinos, há canções ali que datam do século IV da história cristã e há canções que datam de algumas décadas atrás. Há mais de 1000 anos de história da música organizados ali no Inário Novo Cântico. E, no entanto, eles não estão organizados por ordem cronológica. O primeiro hino do Inário não é o primeiro a ser composto lá no século III ou no século IV, e o último hino do Inário Novo Cântico não é o que foi composto há poucas décadas. Não. Existe uma ordem temática. Os hinos de louvor estão agrupados, depois os hinos de gratidão, depois os hinos de confissão de pecados, depois os hinos de perdão, e assim vai, os hinos de Natal. E assim nós seguimos por todo o Inário, sendo que é uma organização, portanto, que reflete a teologia daqueles que montaram o Inário das canções a serem cantadas na igreja presbiteriana. Da mesma forma acontece com o livro dos Salmos. Tem sido cada vez mais evidente que este livro é resultado de uma compilação intencional. E aqui então é importante que a gente destaque que Deus, no processo de nos trazer este livro, agiu em diversas etapas.
A primeira delas foi quando Deus revelou aos seus servos aquilo que ele gostaria que fosse preservado. Ou seja, quando Deus fala com Davi, aquilo que nós chamamos de inspiração, aquilo que é Deus falando, a revelação de Deus. Mas depois existe o registro, o momento em que aquela canção composta é anotada. Mas depois existe a compilação. Há, em alguns casos, até nos livros proféticos, uma outra etapa intermediária. Primeiro Deus fala com o profeta, revelação. Depois o profeta fala com o povo, a comunicação, a proclamação. Depois o profeta anota o registro. E depois alguém organiza aquele conteúdo, a compilação. Nestas várias etapas, nós sempre cremos que Deus esteve presente. E Deus esteve presente, inclusive, depois, na preservação dos seus escritos, para que eles pudessem chegar até nós livres do erro, do processo de cópias e tudo mais. Nós cremos que Deus dirigiu tudo isso. E cremos que a organização deste inário é proposital. Talvez você se lembre, no ano passado nós fizemos um estudo dos Salmos 42 até 49, um grupo dentro do livro dos Salmos que contém os salmos escritos pelos filhos de Coré. E há uma unidade ali, e há uma progressão das ideias, enquanto estes salmos são lidos em sua sequência. Nosso irmão licenciado Fábio fez também, no ano passado, um estudo dos cânticos de romagem. Aqueles cânticos que eram entoados enquanto o povo se dirigia a Jerusalém, Salmos 120 a 134. Isso também significava, portanto, que há uma organização intencional. As músicas da peregrinação estão reunidas numa mesma seção do livro dos Salmos. Isso aponta, portanto, para pequenos trechos organizados, uma micro-organização. Mas hoje eu gostaria de falar com você sobre a macro-organização. Eu gostaria de estudar todo o livro dos Salmos, pensando que cada um deles, na posição em que está, tem um papel a cumprir. Já tive a chance de falar, mas é bom lembrar aqui com os irmãos, que o livro dos Salmos está dividido em 5 livros menores. E se você quiser acompanhar comigo, e você é bem-vindo para fazer isso, abra, por favor, a sua Bíblia lá no Salmo de número 1, e você vai ver que logo no comecinho está escrito aí, livro 1, Salmos 1 a 41. Eu creio que na projeção isso não vai aparecer, Evelyn, então não vai adiantar a gente tentar ajudar aqui. Tá bom? São informações editoriais que não estarão presentes aí no texto eletrônico da Bíblia. Mas ali no livro 1, Salmos 1 a 41, você tem o primeiro dos 5 livros dos Salmos. A tradição judaica, através de um dos seus livros mais famosos, né, de uma de suas coleções de comentários rabínicos mais famosa, a Midrash, disse que Deus, através de Moisés, entregou ao povo de Israel os 5 livros da lei. Deus usa Moisés para falar com o povo. 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E agora, diz a Midrash, que o povo que recebeu, através de Moisés, a lei que veio de Deus, esse povo, através de Davi, devolveu para Deus 5 livros dos Salmos. Livro 1, 2, 3, 4 e 5. E existe, de fato, uma correspondência entre os 5 livros da lei e os 5 livros dos Salmos. Como é que começa o livro de Gênesis, o primeiro livro da Torá? Começa com um homem criado no jardim, num estado de inocência, felicidade e bem-aventurança. Como é que começa o primeiro livro dos Salmos com o Salmo de número 1? Um homem bem-aventurado e feliz e que teme ao Senhor. Onde estão aqueles salmos que celebram Deus como o Criador, como é o caso do Salmo 8? Ó Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Os céus são obras dos teus dedos e tudo mais. Ou o Salmo de número 19, conhecido, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Todos eles estão no livro 1, que corresponde a Gênesis. Mas aí vamos ao Salmo 42, onde começa o segundo livro dos Salmos. E lá no Salmo 42, na sua Bíblia, deve ter um título, Livro 2. E aqui começa a segunda seção do livro dos Salmos, que vai corresponder ao segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo. E o que acontece quando você começa a ler o livro do Êxodo? Você vê que os israelitas estão escravizados, que eles estão clamando a Deus, que eles estão desejosos pela libertação de Deus. E aqui, como é que começa o primeiro salmo do livro 2?
como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Lá no livro do Êxodo, o povo de Israel está clamando pela libertação. Aqui no segundo livro dos Salmos, o salmista filho de Corá está clamando a Deus e pedindo a Deus que o socorra. Também, vamos ao terceiro livro agora, que começa no Salmo 73. Nós temos aqui, no Salmo 73, na sua Bíblia deve estar bem claro aí, livro 3, do Salmo 73 até o 89. Esse terceiro livro corresponderá a Levítico. Levítico, você já estudou aqui na Igreja do Jardim América, é o livro do santuário. É o livro de como você entra na presença de Deus no tabernáculo, ou posteriormente no templo. E o que é curioso é que neste salmo que abre o terceiro livro, Asaf está muito preocupado, porque os homens maus estão se dando bem, estão prosperando, e aqueles que temem a Deus parecem não colher os bons resultados de seus esforços. E Asaf diz que aquilo foi muito difícil para ele, até, verso 17, até que eu entrei no santuário de Deus. Entrar no santuário é o assunto de Levítico. Entrar no santuário é o assunto do primeiro salmo do terceiro livro dos Salmos, que corresponde a Levítico. Isso fica mais evidente do que nunca no quarto livro dos Salmos, que começa no Salmo 90. E lá no Salmo 90, nós teremos então a quarta parte do livro dos Salmos, que corresponderá ao livro de Números. E o livro de Números relata a peregrinação dos israelitas pelo deserto. E o salmo que abre o quarto livro aqui é escrito por Moisés, enquanto o povo peregrinava pelo deserto. Esse provavelmente foi o primeiro dos salmos a ser escrito, do ponto de vista cronológico. Moisés está há 450 anos antes de Davi. Se a ordem do saltério fosse cronológica, o Salmo 90 deveria ser o primeiro. Mas por que ele é o número 90? Porque ele abre a quarta seção do livro dos Salmos, que corresponde ao livro de Números. E aí então nós vamos ao Salmo 107, que abre o quinto e último livro dos Salmos, e nós vamos ver então que o Salmo 107 vai falar agora em correspondência com o livro de Deuteronômio. E então, você vai ver no versículo 7, por exemplo, que Deus conduziu o seu povo por um caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. O livro de Deuteronômio é aquele que Moisés comunica ao povo de Israel depois que o povo foi deixado nas portas da terra prometida. E agora Josué simplesmente atravessa o rio. É um livro escrito num contexto em que Deus já terminou de trazer o seu povo, só falta entregar. E se Deuteronômio é a repetição da lei e a celebração da lei, é no quinto e último livro dos Salmos que nós vamos encontrar muitos elogios à lei. Lembra do Salmo 119? Ele vai ser um acróstico com 22 estrofes de 8 versos dirigidas à celebração da lei de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E assim nós vamos vendo uma celebração da lei no quinto e último livro dos Salmos, correspondente ao livro de Deuteronômio. Ou seja, um judeu que conhecesse o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele sabia que o inário da igreja dele, se assim podemos chamar, que o livro dos Salmos era um reflexo da história do povo. No entanto, há mais do que isso a ser dito sobre o livro dos Salmos. Porque ao longo dessa história, onde Deus está falando com Israel através de Moisés e dando os seus livros, há promessas que estão se desenvolvendo. Deus disse que daria a Abraão uma descendência, e esse povo está formado, é o povo de Israel. Deus disse que daria a esse povo um rei, e esse rei é Davi. E quando nós chegamos em Davi, nós temos todos os elementos da promessa de Deus já exemplificados. O povo tem uma terra, o povo tem uma capital, o povo tem uma liberdade, o povo tem o templo, o povo tem a lei, o povo tem o seu rei. É com o reinado de Davi no Antigo Testamento que as promessas de Deus chegam ao seu ápice. E não é por acaso que o livro dos Salmos também reverbera a história de Davi. Aliás, Davi é reconhecidamente o autor de 73 dos 150 salmos.
Isso significa que nós temos certeza de que Davi escreveu pelo menos 49% do que está aqui. E é bem provável e possível que outros salmos tenham sido de Davi e a autoria não tenha sido preservada. A Escritura chama Davi de o mavioso, de o elegante salmista de Israel, em 2 Samuel capítulo 23, verso 1. E da mesma forma que se esperaria que o livro dos Salmos repercutisse o Pentateuco, e nós vimos que ele o faz, também se esperaria que o livro dos Salmos repercutisse a vida de Davi. E é aqui que nós vamos nos deter um pouco mais nesta noite. Como este livro está me contando a história de Davi. E aqui então eu queria fazer com você algumas reflexões. Você conhece a história de Davi? Davi era um moço que cuidava das ovelhas do seu pai. E aí então Deus rejeitou o rei de Israel, Saul, e falou com o profeta Samuel: você vai até a casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé eu encontrei um rei para mim. E quando o pai de Davi, Jessé, ficou sabendo que o profeta Samuel vinha, ele mandou todos os filhos se arrumarem, porque o profeta ia escolher um rei. E o Davi? Davi ficou lá no campo cuidando das ovelhas. O Davi não foi sequer considerado. Não deram importância para Davi, nem o próprio pai. E aí então, o profeta vem e não escolhe, a mando de Deus, nenhum dos filhos que Jessé tinha trazido e manda buscar Davi. A partir daquele momento, Davi é consagrado, é ungido. Esta palavra é muito importante para nós hoje. Ungido, derrama-se óleo sobre a cabeça de Davi para dizer: você é o rei que Deus escolheu. Pouco tempo depois, Saul está com dificuldades na batalha. Um gigante filisteu desafia as tropas de Israel e Saul não faz nada. E Davi chega lá e, em nome do Senhor, guerreia contra Golias e mata o gigante. E agora o povo de Israel começa a aclamar Davi e a atribuir vitórias militares a Davi. Saul fica com ciúmes. E Saul passa a perseguir o ungido. Note, Saul persegue o ungido. Jessé desprezava aquele que foi ungido. E aí então, Davi passa aproximadamente 20 anos fugindo de Saul, escondendo-se. Ele vai até o território dos inimigos, ele fica escondido entre os filisteus, aqueles cujo herói morreu nas mãos de Davi. Era mais seguro ficar no território do inimigo do que ficar dentro de Israel para Davi. E aí então, finalmente, Saul morre. Mas as tribos de Israel não seguem imediatamente a Davi, mesmo sabendo que ele era o ungido. 11 tribos vão seguir ainda a Isbosete, o descendente de Saul, e apenas a tribo de Judá segue a Davi imediatamente. São necessários mais 7 anos até que haja um atentado e o filho de Saul seja assassinado, para que todas as tribos sejam unificadas em torno de Davi. Finalmente o ungido está sendo recebido pelo seu povo. Mas ainda tem dores de cabeça. Aproveitando este momento de fragilidade e de transição, alguns vizinhos tentam romper os domínios que Saul tinha estabelecido sobre eles e tentam se livrar dos laços de Davi. Você consegue imaginar a canseira? A canseira é assim: meu pai não quis saber de mim como ungido. Meus irmãos não deram bola para mim como ungido. Depois Saul quis me perseguir porque eu era o ungido. E depois que Saul morreu, as tribos não me reconheceram como ungido. E depois que eu assumi o domínio de todas as tribos, os vizinhos não querem saber que eu sou o ungido. Mas será que esse povo não percebeu que foi Deus quem me ungiu? E será que esse povo não entendeu que quando eles me recusam como rei, na verdade eles estão recusando ao próprio Deus? E aí então, quando você pensa a respeito disso e lê o Salmo 1 e o Salmo 2, você não consegue perder Davi de vista. Porque, vamos ler o Salmo 1 e o Salmo 2? O que eles estão dizendo? O Salmo 1 fala de um homem que é feliz e bem-aventurado, porque ele guarda a lei do Senhor. E o verso 3 diz que ele é uma árvore plantada na corrente de águas. Uma árvore plantada perto de água vive muito, e ela prospera muito, assim como a dinastia de Davi. Davi é aquele que permanece. Davi se assenta no trono, e o filho dele também, e o filho do filho do filho do filho, e assim vai, até Cristo que se assenta no trono para todo sempre. Davi permanece.
Mas e o Saul, que perseguiu Davi? E o Saul que é ímpio? O Saul é a segunda parte do Salmo 1, verso 4 em diante. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eles não prevalecerão no dia do juízo. Quando um judeu lia o livro dos Salmos, e lia o Salmo primeiro, e dizia, vamos ver as músicas de Davi, e ele lia o primeiro Salmo e dizia, este Salmo fala de um justo que permanece, e de um ímpio que perece. Qual você acha que era a dupla dinâmica que eles imaginavam quando liam o Salmo primeiro? Quem permanece é Davi, e quem perece é Saul. Mas por que Davi permanece? Porque ele é o ungido do Senhor. Mas então leia comigo o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, pessoal, vamos prestar atenção no livro dos Salmos. Essa aqui é a coleção de músicas de Davi, daquele que foi perseguido, mas é o ungido de Deus. Ele permanece e o Saul já foi embora. Não adianta se rebelar contra Davi, ele é o ungido do Senhor. E como termina o Salmo de número 2? Beijai o filho para que não se irrite. Falando aqui do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, mas que era antecipado através da figura de Davi. Enquanto Davi reinava sobre Israel como um ungido de Deus, ele prefigurava Jesus. Aliás, eu guardei para agora esta descrição. Como é que se fala ungido na língua hebraica? Messias. Quem está contra o ungido Davi está contra o Messias, que nós sabemos bem quem é, que é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, como é que se fala Messias na língua grega? Cristo. É tudo uma coisa só. E aí então, o que nós vemos? Que o Salmo 1 começa com a expressão bem-aventurado, falando de Davi, e termina o Salmo 2 com a expressão bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que confia em Deus e que permanece como Davi. O bem-aventurado é aquele que recebe o Senhor e o seu ungido, como diz o Salmo de número 2. Quando um hebreu lia isso aqui, ele entendia isso. Mas você também leu comigo, nesta noite, o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 26. O que acontecia ali? Jesus tinha ido até Jerusalém e morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E há 2 discípulos que estão na estrada de Emaús indo embora, depois da Páscoa. E eles estão conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Eles estão frustrados, porque Jesus tinha morrido crucificado, e eles tinham muita esperança em Jesus. E aí Jesus aparece, e isso tem uma certa ironia saborosa, né? Jesus aparece, entra no meio da conversa, e é quase como se ele dissesse assim, e aí, o que está pegando? E aí os caras falam assim, mas não é possível, você parece que não estava em Jerusalém, você não sabe o que estava acontecendo? E Jesus fala assim, o quê? Né? É até engraçado isso. E eles começam a falar e colocar tudo para fora, e aí Jesus fala assim, mas vocês são devagar demais. Porventura, Lucas 24, 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O Cristo, como é que fala mesmo o Cristo? É ungido. O Cristo é o Messias. Tá bom, então você já tem alguma pista. Mas deixa eu te perguntar, aonde está escrito no Antigo Testamento que Jesus tinha que padecer para entrar na glória? Qual é a profecia? Tem que estar em algum lugar, porque Jesus falou que está em algum lugar, não tem? Está escrito lá, porventura não convinha que o Cristo padecesse. E aí a sequência, né, do verso, por favor, está dizendo, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus fez uma exposição muito mais ampla, para mostrar que era necessário que ele padecesse e entrasse na glória. Você sabia que é aqui no livro dos Salmos que está escrito isso? Porque o primeiro salmo mostra que o Messias permanece e é bem-aventurado, o ungido. Mas o segundo salmo diz que muitos se rebelaram contra ele e não o aceitaram. Eles vão se dar mal, porque Deus tem a última palavra. Mas o ungido não foi recebido imediatamente por todos. Mas vamos ler a sequência. Qual é o terceiro salmo?
É um salmo que Davi fugia do seu filho Absalão. E o que o Absalão estava tentando fazer? Matar Davi. Absalão gostou do ungido? A resposta é não. O que Absalão queria fazer com o ungido Messias? Matar. Então, o Messias ia padecer, o ungido ia padecer, com certeza. E aí você vai lendo todos os salmos deste primeiro livro, e você vai vendo que ele não está só me remetendo a Gênesis, mas ele está me remetendo a um Messias que padece. E o sofrimento vai aumentando, e são muitos salmos que falam de inimigos. Veja, por exemplo, o Salmo 10. Com arrogância, verso 2, os ímpios perseguem o pobre. E aí então, você vê no Salmo 9, verso 3, ao retrocederem os meus inimigos tropeçam. Há muitas menções aqui de inimigos. Olha o Salmo 12, socorro, Senhor, porque já não há homem piedoso. E assim você vai vendo os inimigos se aumentando, até que no Salmo 22, um conhecido nosso, parece que Davi realmente sucumbiu. Ele começa dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Você já ouviu essa frase em algum lugar? Você sabe que ela foi citada na cruz? Pois é porque o ungido Davi, e com a sua história escrita no livro dos Salmos, está apontando para o ungido Cristo. E o que é dito aqui no Salmo 22 que nos faz lembrar de Cristo? Bom, o verso 7 do Salmo 22 diz, todos os que me veem zombam de mim. Não foi o que aconteceu lá na cruz? E o Salmo 22, verso 15, a língua se me apega ao céu da boca. Verso 16, traspassaram-me as mãos e os pés. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes. E aí então você percebe que é uma descrição muito fiel do sofrimento do verdadeiro ungido e do verdadeiro Messias. Quem lê a história do ungido, que é apresentado como um justo que permanece no Salmo 1, que é apresentado como um ungido rejeitado no Salmo 2, sabe que ele sofre, lendo do Salmo 3 até o Salmo 22, e sofre muito, e que esse sofrimento é cumprido na cruz por Jesus. Mas aí depois o que acontece? Tem que continuar lendo, e o que diz o Salmo 23? Refrigera-me a alma. E a palavra refrigera-me ali pode muito bem ser traduzida como ressuscita-me. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23, portanto, fala de alguém que morre, mas que depois de morto habita na casa do Senhor para sempre. E como é que começa o Salmo 24? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Onde é que está escrito, então, aquilo que Jesus falou em Lucas 24, 26, com os 2 discípulos no caminho de Emaús? Não convinha que o ungido, que o Cristo, que o Messias padecesse e entrasse na sua glória? Isso está escrito nas canções de Davi, o mavioso salmista de Israel, o ungido que apontou para o Cristo. Ele iria ser rejeitado, ele seria perseguido, ele morreria, ele ressuscitaria, ele entraria na glória. É nesse espírito que eu gostaria de convidar você a ler o livro dos Salmos inteirinho. Não dá tempo de eu contar tudo que tem para ser descoberto aqui, são coisas maravilhosas. Mas dá tempo da gente pensar aqui, isso é como o livro abriu. Como é que o livro abriu, falando de um ungido, rejeitado, perseguido, que padece, que morre e entra na glória? Mas como é que o livro vai terminar? O livro vai terminar com uma coleção de salmos de Davi. E agora eu cheguei no Salmo 145. E eu queria que você olhasse aquela parte que normalmente a gente pula. Não devia, mas a gente pula. Em cima do Salmo 145 tem 2 frases. Uma delas é Bíblia e a outra não é. Em cima do Salmo 145 está escrito louvores de Davi. E você vê como isso é capcioso? Que a gente quer projetar isso no texto, e a Evelyn está nos ajudando lá com uma versão eletrônica da Bíblia, mas a expressão louvores de Davi não está disponível no texto eletrônico. E isso não está certo. Tinha que estar. Porque isso é Bíblia, isso está lá na Bíblia. O que não está na Bíblia é aquele título editorial que na minha Bíblia está escrito assim, a bondade, grandeza e providência de Deus. É assim que está na sua também? Isso aí não é inspirado. É uma boa dica? É uma boa dica. Mas quem escreveu isso não foi um autor inerrante. Quem escreveu isso foi um editor da Sociedade Bíblica do Brasil.
Isso aí você pode questionar. E talvez o exemplo mais famoso em que nós devemos questionar isso está lá em 1 Coríntios 13, onde o título editorial é "O amor é o dom supremo". Só que amor não é dom, amor é fruto do Espírito. Dom alguns têm, outras pessoas não têm. Mas fruto do Espírito todo mundo tem que ter. E amor todo mundo tem que ter. E em 1 Coríntios está chamando amor de dom lá no cabeçalho editorial. Está errado. Mas então vamos olhar para os cabeçalhos dos Salmos. Salmo 145, não está escrito louvores de Davi? E o 144? É de Davi também? E o 143? E o 42? E o 41? E o 40? E o 39? E o 38? São todos eles salmos de Davi. Só que se você procurar ao longo de todo o 5º livro dos Salmos, não tem mais salmo de Davi em lugar nenhum. Será que é por acaso? Agora eu tenho certeza que você já sabe que não. Nada aqui é por acaso. Então tem uma coleção de 8 salmos de Davi, bem no finalzinho do livro dos Salmos, que é para encerrar aquela história. Qual história? Aquela que começa com o ungido, que permanece para sempre, que foi escolhido por Deus e rejeitado, que foi perseguido, que sofreu, que morreu, que ressuscitou e entrou na glória. E o que acontece com esse ungido? Bom, o finalzinho do livro dos Salmos vai nos contar. Mas tem um contexto um pouquinho maior aqui. Eu vou lembrar para você que esse ungido é aquele que nos trouxe hoje aqui, não é? Nós não estamos reunidos em nome de Jesus? Nós não nos aproximamos de Deus por causa do sacrifício de Jesus? Nós não deixamos os nossos lares e não viemos para essa reunião santa por causa da obra do ungido? Foi isso que nós fizemos. E quais são os salmos que celebram o povo que vem para se reunir por causa da obra do ungido? São os cânticos de romagem, do 120 até o 134. Então o ungido, que foi perseguido, que foi escolhido, que foi rejeitado, que foi perseguido, que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, esse ungido reúne o seu povo para adorá-lo. Salmo 120 a 134. Essa parte eu vou pular. E agora eu vou direto para o 135, para chegar no 145. E o que esse ungido ainda fará? O que está faltando acontecer? Jesus já veio, o Messias já morreu, já ressuscitou, já subiu à glória, já reuniu a mim e a você. O que está faltando? Está faltando ele terminar de matar todos os nossos inimigos. O pecado, a morte, o diabo. Está faltando aquilo que você tem estudado comigo no livro de Gênesis, de ele esmagar completamente a cabeça da serpente. Você conhece isso? Então é isso que nós vamos ver aqui. Esse Messias que reuniu o seu povo que o adora, do 120 ao 134, vamos ao Salmo 135 agora. O que é que diz o verso 8? Foi Deus quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Deus está derrotando os inimigos no Salmo 135. O verso 14 diz que Deus julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Lembra daquilo que nós temos visto? A glória de Deus manifesta na salvação através do julgamento. Quando o inimigo é vencido para que você seja libertado, Deus é glorificado. Como é que acontece isso? O descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. O inimigo é vencido, você e eu somos libertados, Deus é glorificado. Como é que acontece isso no dilúvio? A maldade do mundo é afogada em água. Noé e sua família são preservados. Um julgamento sobre a maldade humana salva a semente da aliança. Deus é glorificado. Como é que acontece isso no Egito? Faraó e o seu exército perecem no Mar Vermelho. Os israelitas vão em segurança para Canaã. Deus é glorificado. E como é que vai acontecer aqui? Deus se compadece do seu povo e destrói os inimigos. Quem seriam os inimigos? Um exemplo está no verso 11 do Salmo 135. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã e todos os reinos de Canaã. Bom, é sobre isso que o Salmo 136 também fala. O Salmo 136, você vai vê-lo aqui, no versículo 17, dizendo: o Senhor feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no 19, a Seom, rei dos amorreus, aquele mencionado no Salmo 135. E no verso 20, e a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Do que estamos falando no Salmo 135 e no 136? De Deus, do ungido.
matando os inimigos para salvar o seu povo. Daquele ungido, escolhido por Deus, rejeitado por muitos, perseguido, morto, ressuscitado e que ascendeu à glória e que reúne o seu povo que está agora vencendo os inimigos. Você já leu alguma história assim na sua Bíblia? Ela também está contada no livro dos Salmos. Mas qual é o pior inimigo de todos na Bíblia? Chama-se Babilônia. A Babilônia foi o pior inimigo de todo o povo de Israel. E ela é, inclusive, personificada no livro de Apocalipse como a grande inimiga. E o Salmo 137 fala do quê? Que nas margens dos rios da Babilônia o povo sentava e chorava, porque eles estavam sendo humilhados pelo inimigo. E aí então você tem aquele desejo de libertação, expresso de uma maneira até chocante nos versos finais aqui do Salmo 137. Veja comigo o verso 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Deixe-me fazer uma pergunta. Babilônia, aqui, é um símbolo do inimigo, como o livro do Apocalipse deixa bem claro. Você já viu alguém falar sobre esmagar em algum lugar na Bíblia? Já andei pregando sobre isso aqui, esmagar a cabeça da serpente. Bom, então o esmagar aqui, que está no versículo de número 9 do Salmo 137, é importante. Mas você lembra quem é que vai fazer esse esmagamento da serpente? É Cristo. Como é que é o nome de Cristo? Ungido, Messias. Bom, e quando a gente começou a falar sobre Messias no livro dos Salmos? Lá no Salmo 1 e no Salmo de número 2. O Salmo de número 1 começa com a expressão bem-aventurado. O Salmo de número 2 termina com a expressão bem-aventurado. Você sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Então olha para mim aí que o versículo 8 do Salmo 137 diz: feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Vez número 1. E o verso número 9 diz: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Quem é o bem-aventurado que vai esmagar a cabeça da serpente? É o ungido do Salmo 1 e do Salmo 2. E o nome e sobrenome dele é Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Está fazendo sentido essa história para você? É um negócio surpreendente. E aí então nós vamos ver que do Salmo 138 para frente apareceu Davi. Agora é Salmo de Davi. 138, 139 até o 145. E nesses salmos todos a gente vai ver menção de inimigos. Olha o 138, verso 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Olha o 139, 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Olha o verso 4 do Salmo 140. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento. O verso 4 diz do Salmo 140 isso. E o verso 5 fala sobre armadilhas. Lá no Salmo seguinte, o 141, verso 9, também fala de armadilhas. E o versículo de número 8 diz: em ti confio, Senhor Deus. Estão fitos os meus olhos, não desampares a minha alma. Já no Salmo 142, é um salmo que Davi escreveu quando estava na caverna, fugindo de Saul, o seu inimigo. O Salmo 143 também fala de inimigo no verso 3, o inimigo me tem perseguido. Quando é que vai acabar essa história de inimigo? Já acabou? O inimigo persegue você? Então vamos tentar recuperar a história aqui. O Messias já veio. O bem-aventurado que confia na lei do Senhor e que permanece para sempre, da dinastia de Davi, do Salmo de número 1, já veio. Ele é um ungido, e muitos se revoltaram contra ele, como diz o Salmo de número 2. Ele foi perseguido pelos seus inimigos, inimigos piores que os inimigos de Davi, porque Davi não morreu, mas Jesus morreu crucificado. E do Salmo 3 até o Salmo 22 nós estamos vendo essa perseguição. Mas ele ressuscitou, como diz o 23, e entrou na glória, como diz o 24, e está agindo na história, como diz o resto do livro dos Salmos, e está reunindo o seu povo, como dizem os cânticos de romagem. E ele ainda vai acabar com os inimigos, como diz dos 135 para frente. E a Babilônia vai ser destruída. E o bem-aventurado do Salmo 1 e do Salmo 2 vai esmagar a filha da Babilônia contra a pedra. E o Davi, que é o símbolo desse ungido, colocou aqui então uma coletânea final de salmos davídicos para dizer: os inimigos
perecerão. Onde é que está a pista disso? Salmo 144, verso 10. É Deus quem dá aos reis a vitória e quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Acabou. Acabou o inimigo agora. E agora, o que é que vem? Agora vem o Salmo 145. Que volta que eu precisei dar para chegar nesse texto. Mas eu acho que você veio comigo. E aí, então, o que está acontecendo aqui? É um salmo de louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Deus reina, o reino é dele. E ele está no controle de tudo. E os versículos que nós lemos vão falar disso. O versículo 13 diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Sabe quem foi que falou a respeito disso com praticamente estas palavras? Um rei babilônico chamado Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor escreveu assim: o seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Não é curioso que o inimigo da Babilônia, o rei que mais representa a oposição e a perseguição ao povo de Deus, vai dizer que o domínio é do Senhor com as palavras do Salmo 145? E aí, então, o que é que nós lemos aqui? Que todos verão o domínio de Deus. É curioso porque os salmos anteriores de Davi, do 138 em diante, são de uma relação muito de Davi com Deus e dos inimigos pessoais de Davi. Mas aqui no Salmo 145, a palavra todos é uma palavra-chave. É como se a guerra que Davi tinha com seus inimigos, agora terminada, abençoasse a todo o povo de Israel. Da mesma forma que a guerra que Cristo tem contra a serpente, agora vencida, abençoa a todos nós. E é por isso que a palavra todos é chave no Salmo 145. Veja, verso 9, o Senhor é bom para todos. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças. Verso 13, o teu reino é o reino de todos os séculos. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. 14, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos. Agora já não se trata mais de alguma questão que só o Messias e o ungido travou em termos de inimizade. Trata-se de uma vitória que Deus deu ao seu ungido Messias. Da mesma forma que Deus livrou a Davi da espada do inimigo, Deus deu a vitória a Cristo. E agora a bênção se espalha para todos. E se a bênção se espalha para todos, o que é que deve ser feito? O verso 21 do Salmo 145 diz: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Todo mundo tem que louvar Deus para sempre. E é o que vai acontecer do 146 até o final do saltério. Como é que fala louvai ao Senhor em hebraico? Louvai Halel. Vós, Lu, a Jeová, a Iavé, Iá. Halel, Lu, Iá. Louvai vós, Iavé. Louvai a Jeová, louvai ao Senhor, aleluia. E a palavra aleluia abre o Salmo 146, não abre? É a primeira palavra do Salmo 146 e a última palavra do Salmo 146. A palavra aleluia é a primeira palavra do Salmo 147. E talvez você olhe e diga assim: não, pastor, aqui no meu está louvai. Mas é louvai ao Senhor que está escrito aí, não é? E como é que fala louvai ao Senhor mesmo? Aleluia. Então é aleluia no Salmo 147. E qual é a última palavra do Salmo 147? Aleluia. E a primeira palavra do Salmo 148? Aleluia. E a última palavra do Salmo 148? É aleluia. E a primeira do 149? É aleluia. E a última também. E a primeira do 150? É aleluia. E a última? Também. Será que no inário do povo de Israel a gente já tinha a Bíblia inteirinha? E a resposta é: com certeza. Mas os detalhes não param aí. Depois você pega uma chave bíblica na sua casa, ou faz aquela pesquisa no seu programa eletrônico de Bíblia. Pesquise a palavra aleluia. Ela não aparece no livro de Gênesis, nem no livro de Êxodo, nem em Levítico, nem em Deuteronômio, nem em Números, nem em Josué, nem em Juízes, nem em Rute, nem em Provérbios, nem em nenhum dos profetas.
Ela não aparece nos evangelhos, em Atos, nas cartas apostólicas. A palavra aleluia na Bíblia, louvai ao Senhor, louvem todos ao Senhor, ela só aparece no 5º livro dos Salmos e em Apocalipse. Por quê? Porque esse aleluia, louvem todos ao Senhor, é o louvor depois que o ungido, Messias, rejeitado, perseguido, padeceu, morreu, ressuscitou, entrou na glória, reuniu seu povo, venceu os inimigos, ele vai ser louvado. Onde é que eu encontro isso? Pode ser no Apocalipse do Antigo Testamento, o finalzinho do livro dos Salmos, ou pode ser no Apocalipse do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. É só ali que tem as palavras aleluia. Isso não é coincidência, irmão. E aí então, o que nós vemos é um apocalipse do Antigo Testamento aqui. O que eu espero ter mostrado para você, e eu sei que de vez em quando eu falo muita coisa depressa e é complicado me acompanhar. Eu sei que alguns de vocês estão até cansados, falando, ai pastor, respira aí. É que eu empolgo, gente, Deus é muito bonito. Esse livro é muito lindo e muito maravilhoso. Eu tenho uma alegria genuína de compartilhar com você como é que esse livro, escrito 500 anos antes da vinda de Jesus, já contava o fim da história para todos nós. Como é que ele já falava que o Messias ia sofrer, mas ia entrar na sua glória, e Jesus já deixou isso claro para nós. E agora então, quando eu penso, uau, esse era o inário do povo de Israel. Era isso que eles cantavam. Eles cantavam que Deus tem um rei, alguém que ele escolheu e separou, que ele ungiu. Davi só apontava para esse rei, mas não era esse rei. Esse rei é filho de Davi, é descendente de Davi. E Jesus é chamado de filho de Davi inúmeras vezes nos evangelhos. Esse rei foi recusado. Esse rei foi rejeitado. Esse rei foi perseguido. Esse rei enfrentou inimigos. Esse rei morreu. Esse rei ressuscitou. Esse rei entrou na glória. Esse rei reuniu o seu povo. Esse rei derrotou todos os inimigos do seu povo. Esse rei conclama todos para que o louvem eternamente. Aleluia! Essa história está no livro dos Salmos. Essa história está no Novo Testamento. Então, quando eu entendo isso, que aplicações eu posso tirar para a minha vida? A primeira, você pode conversar com alguém que não tem respeito o suficiente pela Bíblia e que diz que esse é um livro qualquer. Mostra isso para essa pessoa. Diga para ela assim, você leu o quanto esse livro é único? Você acha o quê? Que Davi, escrevendo essas canções em diferentes momentos da vida, e outros salmos que foram escritos, os cânticos de peregrinação e outras coisas, quando foram compilados, possivelmente no período pós-exílico, por Esdras, debaixo da orientação do Espírito Santo, caiu nessa ordem aqui, por acaso? Conta outra. Esse livro aqui é extraordinário. Esse livro aqui é maravilhoso. E é por isso que eu e você devemos dedicar a nossa vida a lê-lo, a estudá-lo, a entendê-lo, a amá-lo e a obedecê-lo. É por isso que todos nós, quando nos declaramos membros da igreja do Senhor Jesus, nós dizemos que a Escritura é a nossa regra de fé e nossa regra de prática. Nós precisamos ser o povo da Bíblia, o povo que ama esse livro maravilhoso. Nós também precisamos ser o povo de Cristo. O povo que sabe que Jesus é o rei, que a história se fecha nele, que sem ele nós não temos nada. E é por isso que o nosso culto tem que se focar na pessoa de Cristo. A glória é dele, a honra é dele, a história é dele, o povo é dele, é tudo dele. Você já reparou como Deus colocou tudo para Cristo? Ele colocou Saul no caminho de Davi, colocou Davi na história de Israel, colocou os salmistas para escreverem os salmos, tudo para falar de quem? De Cristo. A igreja não é sobre mim ou sobre você. Nós não estamos aqui para sermos atendidos em primeiro lugar, nós não somos clientes aqui que devem ser adorados, nós somos servos de Cristo, do Messias ungido. É dele tudo o que está acontecendo aqui. Mas também podemos caminhar pensando sobre o quanto as canções do povo de Israel eram instrutivas. Este inário, que é o livro dos Salmos, é carregado de teologia. E você já reparou quantos elementos de toda a história bíblica estão aqui? Nós temos estudado algumas dessas coisas em Gênesis, mas você reparou que a inimizade que existe entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, de Gênesis capítulo 3, é a mesma inimizade que existe entre Davi e Saul, que dá abertura ao livro dos Salmos?
Você reparou que o tema é exatamente o mesmo? Você também reparou que o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente é o ungido que esmaga a filha da Babilônia contra a pedra? E é o bem-aventurado ungido do Salmo 1 e do Salmo 2? E que Deus está manifestando a sua glória quando ele salva Davi, salva Israel, mas condena os inimigos? Da mesma forma que Deus vai condenar a humanidade caída no dilúvio, mas vai preservar Noé e a sua família? Quanta coisa nós podemos entender ao ler a Bíblia toda como um livro só. Nós também podemos aprender a cantar aqui com relação aos nossos motivos. A gente deve cantar menos porque ganhou aumento de salário, menos porque está com um sapato novo, menos porque perdeu peso, e mais porque Cristo é o Senhor da história. E nosso louvor não deve ser um louvor onde a gente faça aquele tipo de oração que só olha para o nosso próprio umbigo. Quando nós oramos ou cantamos ou louvamos a Deus, nós estamos falando do quê? Deus, obrigado porque o Senhor me deu alimento, obrigado porque o Senhor me deu roupa, obrigado porque o Senhor me deu emprego, obrigado porque eu estou com saúde, obrigado. Quem é o centro desse louvor? É você? Sou eu? Note, eu não quero menosprezar você e nem destratar você e nem ser rude com você. Mas você não é o assunto daqui dessa igreja, não. O assunto da igreja aqui se chama Cristo. Tudo que acontece aqui acontece por causa dele. E quando Cristo está satisfeito e feliz com o que acontece aqui, é melhor você alinhar a sua opinião com a dele. Porque entre a sua opinião e a dele, a gente devia ficar com a opinião de quem? Com a opinião de Cristo. Então, embora a gente não esteja aqui para desagradar ninguém, nós não podemos fazer concessões para deixar pessoas satisfeitas e desagradar ao ungido do Senhor. É Ele o Senhor da igreja. E o foco do nosso culto, de nosso cântico, de nossa vida, deve estar em Deus e não nas pessoas. Mas, de novo, eu me lembro daquilo que foi falado hoje pela manhã. Quando é que foi que o livro dos Salmos foi compilado? E quando é que foi que todas essas histórias foram organizadas neste cenário que nós temos aqui, no período do exílio? Não é curioso que alguém ainda ousasse falar de um ungido que vai vencer tudo, que vai vencer todos os inimigos, que vai levar o mundo inteiro a cantar aleluia, numa época em que está todo mundo escravizado? E se os nossos irmãos do passado souberam fazer isso, eu e você precisamos aprender. É no dia que o seu time perdeu que você tem que vir para o culto mesmo. E eu vou contar uma história que aconteceu aqui. Eu já aprendi que não pode mexer com certos times aqui em Goiás. Alguns já me disseram isso, eu não vou. É time de São Paulo que eu vou. Mas o assunto é real. Estava eu numa certa igreja no ano de 2007. E aí então, Davi era pequenininho e eu fui levá-lo ao banheiro. Eu não ia pregar naquele dia, havia outro pastor para pregar, e a Priscila estava prestando atenção no culto. E eu fui levar o Davi no banheiro. E quando, para ir ao banheiro, eu passei e vi uma pilha de jovens, uns 15, sentados na calçada do lado de fora da rua. Nada contra nem a favor. Mas era o dia que o Corinthians foi rebaixado. E aquele bando de corintianos jovens sentado na calçada, chorando. E eu levando o Davi, novinho, 2 anos, para ir ao banheiro. E aí quando eu olhei, peguei o Davi, fui lá, falei assim, e aí rapaziada, por que vocês não estão lá no culto? E aí com aquela boca quadrada, os meninos, Timão, pastor, Timão. E eu falei, e daí? Eu não estava nem entendendo o que estava falando. Eu falei, vocês param com frescura agora, porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor está sentado no trono, e Ele é o dono de tudo, e Ele está esperando o culto. Sai daqui, gritei, mandei todo mundo para dentro da igreja. É assim que a gente precisa aprender a louvar, irmão. Não é sobre nós isso aqui. Está difícil a vida? Calma. Os inimigos todos serão esmagados. A cabeça da serpente, daqui a pouco, será estraçalhada. A Babilônia, leia lá o livro do Apocalipse, como é que ela termina. Os inimigos, coitados. E todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eles vão dizer, aleluia, louvem ao Senhor, do jeito que o livro dos Salmos está nos contando. Então, por que que você, por causa de alguma dificuldade, parou de louvar o Senhor, ficou desanimado e não veio à igreja? O que é que você está enxergando?
com toda certeza você não está enxergando esse rei ungido, messiânico, belo e maravilhoso que o compilador do livro dos Salmos nos deixou, que Deus, o Espírito Santo, nos deixou para ser contemplado, que Jesus Cristo conversou com aqueles dois no caminho de Emaús, dizendo: vocês estão chateados, mas vocês não entenderam a história toda. Deixa eu te explicar o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Mas há mais a ser dito aqui. A ordem das coisas importa muito. Nós andamos muito ávidos por estética. A cor que se pinta a parede da igreja. O tipo do instrumento que se toca no culto. A qualidade das caixas de som. O tipo do microfone que é usado na igreja. Porque eu quero uma experiência auditiva. Eu quero uma experiência visual de conforto. E as igrejas estão parecendo cada vez mais casas de show e de apresentação e teatros. E há menos exposição de Cristo e sua glória e mais ênfase na experiência estética do culto. Note, eu não estou falando que o som da igreja tem que ficar falhando o tempo todo, não. Distrai, irrita, tem que ter um som bom. Eu não estou dizendo que a parede da igreja pode estar toda rabiscada, não, é importante que ela esteja limpinha. Mas o que eu estou dizendo é que a estética que nós buscamos quando comparecemos à casa de Deus é a beleza de Cristo. É a glória do ungido. É a experiência do encontro com o Messias. E é por causa disso que as coisas ficam bonitas. É porque Ele é lindo. É porque Ele é maravilhoso. Você já parou para pensar que Deus não deixou nenhuma partitura do livro dos Salmos? A gente não sabe quais eram os acordes, qual era a escala. Quantas cordas tinha a harpa que Davi usava, nós não temos a menor pista disso. É por quê? Porque a beleza não está no som, gente. A beleza está na verdade. A beleza está na pessoa de Cristo. Eu também não estou dizendo que temos que tocar mal. Eu fiz faculdade de música para tocar direitinho. Nós temos excelentes músicos na nossa igreja para tocar muito bem. Tem que tocar bem. Mas a questão não é essa, a beleza não vem daí. Não é na música que nós vamos encontrar a beleza definitiva. E para resumir o que eu estou dizendo com isso aqui, eu fiz uma frase curta e de efeito. Cuidado para não procurar na criação o enlevo que só se pode encontrar no Criador. Cuidado para não dirigir o seu olhar dizendo: eu vou nesta igreja porque lá o louvor me agrada. Ah, meu Deus, que preocupação, você viu Cristo lá? Ou você viu músicas que te apetecem? O que foi que te trouxe? Tem que ser Cristo, sempre Cristo. Isso é tão importante, meus irmãos, a centralidade de Cristo, que eu termino com uma última observação aqui. Você já reparou que no Antigo Testamento nós temos um inário, que é o livro dos Salmos, mas no Novo Testamento não tem? Não é que não tem música no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas tem o cântico de Ana, tem o cântico de Simeão, tem o cântico dos anjos, tem vários, o cântico de Isabel, o cântico de Zacarias, tem muito cântico lá. Mas são poucos em comparação com o livro dos Salmos. E aqueles que estão desejosos de ter uma experiência de canto para a glória de Deus baseada na Escritura, muitos deles têm defendido a ideia de cantarmos os salmos. Eu não vou entrar no mérito aqui se só os salmos devem ser cantados ou não, eu não penso nisso, é óbvio que você sabe disso, nós cantamos outras músicas além dos salmos, mas você já pensou como é curioso que há igrejas no mundo afora que só cantam os salmos e eles não passam aperto para falar sobre Jesus e a sua obra? E a pergunta é, se a gente entender Jesus dessa maneira e só usar os salmos, dá para falar de toda a vida de Jesus? E a resposta é, claro que dá! Tudo que eu preciso saber sobre Jesus, entendendo a revelação do Novo Testamento, eu encontro aqui no Antigo, e a resposta é, claro que sim. Então, todas as vezes que a Bíblia me mandou cantar, ela me mandou cantar Cristo. Ele é o centro de tudo. É por causa dele que a gente está aqui. É por causa dele que a gente vai para o céu. É por causa dele que os inimigos serão vencidos. É por causa desse ungido, Messias, Cristo, que nós temos a esperança da vitória, que vamos celebrar daqui a pouco com a ceia. Meus irmãos, eu espero ter transmitido ao menos
10% do meu entusiasmo com esse livro para você. Que você saia daqui dessa noite dizendo assim, este livro não é qualquer um. Esse livro aqui é o livro do rei. Esse livro aqui mostra que a história é dele. Esse livro mostra que Davi é dele. Esse livro mostra que Moisés é dele, que Esdras é dele, que o período do cativeiro pertence a ele, que os cânticos do Apocalipse são dele, que os anjos são dele, tudo é dele. E é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu vim aqui, para ouvir a palavra dele que eu vim aqui. Então não importa se eu estou no exílio, no pós-exílio, se o saldo bancário está bom, se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo mal, o assunto é ele, e é a ele que eu vim adorar. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Eu não posso cantar outra coisa agora que não seja a música de um rei da glória, que desceu, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus e reina e voltará. É sobre isso que nós temos que cantar agora enquanto nos preparamos para a ceia. E eu queria convidar você a lembrar de Cristo. A música é bonita e vai ter teclado afinadinho, vai ter trompete, mas não é essa beleza que eu quero que você olhe, não. Não é essa beleza que eu quero que te inspire, essa beleza é só uma ajudinha tão fraca, tão pálida. Eu espero que você cante sobre esse rei, porque é sobre isso que voluntária ou involuntariamente você e o mundo inteiro vão cantar no dia do juízo final. E eu espero que você esteja do lado certo e já comece a mostrar isso aqui e agora. E aí então nós vamos cantar juntos, aleluia. Vamos nos colocar em pé e louvar o Senhor com a música O Rei da Glória?